sobre os produtos então da FG Express Brasil. Eric presente também. Boa noite, Eric. Boa noite. Boa noite a todos também, claro. Boa noite, muito bem. Clédson, Carmelina, Luiz Carlos, Marcelo, Jamil Kawasaki. Muito bem. Ok. Aí com a bela imagem aí da sede, então da Forever Green, onde funciona, é a base da FG Express Mundial também. Muito bem. Ok, gente. Ok, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos, muita energia, muito power. Muito bem. Essa é a nossa grande família, FG Express. Ok. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma apresentação um pouco compacta e o pessoal está pedindo um pouquinho para responder algumas perguntas, certo? Então nós vamos aproveitar e responder algumas perguntas hoje, fazer alguns esclarecimentos em relação aos produtos. Tá? Lembrando que a minha função na empresa é exatamente a parte científica, a parte de produtos, dar o suporte a vocês em tudo que for necessário, a produção então, de material de apoio, o SAC, o nosso FAQ, site, e Facebook, etc. E também, depois, encontros presenciais. Teremos, assim, realmente vários eventos adiante, ok? Estamos numa fase agora de grandes definições na empresa, é muito interessante agora a fase. Realmente é um pouco agitado agora, todo o início de empresa é agitado. Então nós vamos, hoje o foco vai ser realmente os 2 novos produtos, ok? Que as pessoas estão muito interessadas em conhecer os novos produtos, mais um pouco sobre os novos produtos, ok? Agora, nós estamos já com 31 pessoas na sala, já podemos dar início então, ok? Então, assim, os produtos eles foram pensados como produtos imediatos a serem lançados no Brasil, até que a gente tenha já também, depois, também os produtos que são produtos praxe da empresa. Como vocês sabem, o Power Strips é um dos grandes, do carro-chefe aí da nossa empresa, da FG Express Mundial, e aqui no Brasil também, tá? Depois também o Beauty Strips, tá? Todos estão em fase de registro no Brasil, ok? E os Solar Strips. Os novos produtos, eles vão então estar acompanhando aí uma situação então de inclusão, ok? Lembrando que está em plena fase realmente de registro, ok? Nós estamos realmente nessa fase agora de registro dos produtos, tá? Boa noite a todos, nós temos mais pessoas entrando na sala, ok? É sempre importante a gente tentar entrar no momento certo, na hora certa, para a gente seguir os horários, ok? Mas, assim, de qualquer modo, o pessoal vai entrando atrasado, vai pegando um pouquinho já, assim, da apresentação, tá? Então, lembrando hoje que, para quem está entrando agora, que nós vamos abrir uma parte depois para as perguntas, ok? Mais perguntas, esclarecimentos mais detalhados sobre os produtos, tá? Então, muito bem. Então, eu estava falando agora, para quem chegou, na verdade, os novos produtos nós estamos em andamento aí de registro, então, dos novos produtos, e o principal deles agora, que vai entrar de imediato, é o Balance, ok? Balance, o nome já diz, não é? Esse sea se refere ao mar, né? E balance é um jogo de palavras que nós fazemos de balanceamento com o mar. O que vem a ser isso? Vem a ser justamente, né, a composição em cápsulas, tá, do nosso produto. Tá? São biominerais marinhos, tá, que são extraídos e purificados de algas coralinas, como vocês podem ver escrito aí no slide, ok? De alta absorção e biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É justamente a capacidade de um nutriente de entrar, de ser absorvido, de ser distribuído adequadamente em todos os tecidos. Isso nem sempre é fácil de se conseguir. Geralmente um produto ele pode ficar mais concentrado no fígado, ele não passa muito pela lâmina intestinal,
Então, mas a biodisponibilidade é alta absorção, ok? Para que serve o Balance? Ele vai ser um frasco com cápsulas, são 90 cápsulas, tá? De 500 miligramas, e aí nós vamos ter assim, um superproduto que ele é utilizado para a complementação diária das necessidades minerais, ok, gente? Das necessidades minerais. Então, sempre assim, nesse caso, a questão da recuperação das perdas minerais devido ao desgaste diário que nós sofremos, ao estresse e à alimentação desbalanceada, tá? E é muito importante que esses produtos da FG Express, eles são completamente isentos de qualquer produto artificial, ok? Qualquer agente contaminante. Ah, ok, tá bem. Então, um repasse aqui, para quem tem gente nova na sala, estão me pedindo aqui em off para poder falar um pouquinho só aqui do Power Strips, o pessoal já sabe, não é? Já sabe, já o que vem a ser então esse grande produto do Power Strips, tá? Que é uma composição então de ginseng, fitoplâncton, impregnado de germânio, tá? De germânio ativo, tá? O ginseng é o ginseng coreano vermelho, como nós mostramos nos slides anteriores, e fitoplâncton é esse grande nutriente do mar, ok? Grande nutriente do mar que é o alimento primordial, tá? O alimento primordial de toda a Terra, ok? E aí é um adesivo que é colado, como mostra aí o nosso slide, ok? E ele emite radiação infravermelha de onda longa e através da absorção da pele, então há essa distribuição, ok? Perfeito. Tá, 9 pessoas novas da sala, exatamente. Então, é um princípio energético muito interessante o Power Strips, porque ele vai permitir a assimilação transdérmica através da pele. Conseguimos, é mais do que provado hoje, a indústria farmacêutica mesmo investe muito na questão da via transdérmica ou pela pele, ok? E aí são formas assim novas de ministrar então um produto. E aí pela pele, através da via transdérmica, o ginseng não é modificado pelo fígado. Então, muito simples. O objetivo a princípio, ou numa situação inicial, o combate à dor, numa região dolorida. E a dor pode ser combatida em qualquer outra parte do corpo também. Vamos supor que você tenha dores pelo corpo todo. Você não vai se encher de adesivo, ok? Você pode colocar, então, em pontos adequados, geralmente nas costas, como nós estamos mostrando aí, tá? Essa região das costas. Pode ser um pouco mais acima e nas laterais, ok? Nas laterais aqui. E pode ser... É importante que não esteja, a pele não esteja suada, ok? A pele seja seca. E aí aplica o adesivo, ele dura 2 a 3 dias, mas ele é utilizado também para rejuvenescimento também, porque ele fornece uma energia muito forte, não é? Nós já temos mostrado, e aí ele também foram descobertos 32 saponinas ativas, são chamadas ginsenosídeos, com ação adaptogênica, ou seja, o Power Strips ele tem uma forte ação aí, realmente, de equilibrar as forças do organismo quando ele é usado continuamente, tá? Então, essa função é muito interessante, a ação adaptogênica, ok? Então, nós temos, assim, então, aí no caso, então, do Power Strips, vocês vão ter depois, o pessoal vai ter depois aí, realmente bastante referência, aí nós vamos explorar bastante o Power Strips depois e poder falar bastante dele, muito mais, ok? Vai ter bastante material, vai ter vídeo sobre cada um deles, ok? O segundo é o Build Strips, na verdade faz parte do sistema Build Strips. O sistema Build Strips, ele na verdade é a máscara de alga com bastante outros componentes, tá? E acompanha também um sachêzinho com creme. Esse creme, na verdade, ele é o sérum, né, do sistema então Build Strips. Então, o que é o sistema Build Strips? É a máscara junto com o sérum, que é o creme de uso diário, geralmente dura 2 semanas, a máscara tem essa durabilidade, e o conjunto, ele apresenta uma substância muito importante chamada cicloestragenol. Cicloestragenol, ele na verdade, é um produto que foi agora premiado, inclusive, internacionalmente, tá? Então, essa pesquisa recebeu até o Prêmio Nobel, né, de Saúde, ok? E aí ela tem o efeito fantástico de fazer o bloqueio da perda dos telômeros. Telômeros dos nossos cromossomos são partes, então, que eles são como a ponta do cadarço de um tênis, por exemplo. Quando aquele plástico da ponta ele se esgarça, então as fibras tendem a se esgarçar.
O telômero é a parte do nosso núcleo celular, justamente que, quando ele se esgarça, nós então envelhecemos. Por isso que o ciclo astragenal ele bloqueia a degradação dos telômeros, que são essa parte, então, aí do nosso DNA, dos cromossomos que se alteram, ok? São parte do DNA, ok? Então, hoje, com alimentação desequilibrada, estresse, a quantidade enorme de poluentes hoje presentes, a radiação sobre a pele, tá? Os descuidos que nós temos com a nossa pele, tá? Então, tudo isso vai fazendo com que haja um grande desgaste e envelhecimento, tanto interno quanto da pele. E o ciclo astragenal, o uso do Beauty Strips, ele vai permitir, então, que haja então, um efeito de proteção da pele, principalmente para o rosto. Tá? Então, ele vai hidratar, ele nutre a pele, nutre intensamente, porque a máscara tem fitoplâncton também, ok? E aí remove impurezas, melhora então, o aspecto geral da pele, etc. E tal. Muito interessante, então, o sistema Beauty, ok? E aí nós temos, então, na sequência, né, Solar Strips, que vem a ser, então, a película que contém, então, fitoplâncton, que tem mais de 50 nutrientes, ok? E o fitoplâncton aqui ele é concentrado nesse papelzinho, você coloca na boca e ele, então, tem o efeito de ceder, de ministrar, então, microminerais e minerais de alta capacidade, ok? Então, o Solar Strips é isso, né? O Solar Strips, ele tem esse grande efeito, ok? Ele faz parte aí do conjunto, então, dos 3 produtos que já estão, tá? Já estão, então, em desenvolvimento, já estão em comércio na empresa no mundo todo, ok? Agora, no Brasil, em fase de stand-by, tá? Esse grande produto Solar Strips. Ele tem então, o fitoplâncton especial chamado Alpha CMP3, que é patenteado lá, então, pela Forever Green nos Estados Unidos. Mais de 25 vitaminas e sais minerais também, ok? Então, é uma fonte aí de reposição também. O Power Strips tem também fitoplâncton, mas o Solar, ele tem mais vitaminas também, de fácil absorção, ok? Então, está colocado aí, estamos apresentamos aí os novos produtos. Então, esses serão bases, estão em fase então, de registro aqui, tá? E o Balancê, como eu estava falando, é o novo produto. Ele é extraído de algas coralíneas. O que são algas coralíneas? São algas duras, algas que não são a que a gente ouve falar. Por exemplo, o fitoplâncton, ele é, na verdade, microscópico. Você não vê, você pega um copo de água do mar, você não vê o fitoplâncton. Agora, as algas coralinas são algas então expressivas, elas parecem um coral, tem várias cores, né? Eu mostrei aqui o slide da vez passada. E, justamente, mais tarde nós vamos ter depois bastante imagens, nós não temos ainda, então, a definição, está sendo confeccionado ainda o nosso rótulo, ok? Não vai ser vai ser parecido com isso, mas um plástico transparente, muito bonito, ok? Um plástico mesmo com 90 cápsulas de 500 miligramas, tá? E aí está sendo hoje, gente, numa correria muito grande, nós estamos produzindo, então está em fase de produção, tá? E também fase de confecção do design, tudo isso para a gente até o final do mês aí já ter uma condição de nós já estamos, então vocês já terem um produto então com vocês, ok? Vai ser o produto brasileiro, tá? Brasileiro que vai estar aí sendo oferecido para todo mundo e fazendo realmente um grande papel, tá? O Balance, né, ele tem, então, assim, uma pegada muito interessante, né? Porque hoje acontece um fato muito, muito importante que a gente tem que considerar, né? Atualmente, né? Somente assim, o mais importante de tudo é que ele não é só um produto extraído de alga, não é a alga que é pega da natureza, picada e transformada em pó e colocada dentro de cápsula, absolutamente, né? É um método exclusivo, tá? De processamento com baixa temperatura, observação integral das propriedades biológicas da alga, tá? E dos micronutrientes, que quando um produto ele passa por um preparo, né? Ele é manufaturado e passa por máquinas, ele geralmente perde grande parte do nutriente. Nesse caso, não acontece assim, é um método super especial para nós, da empresa, tá? É exclusivo, tá? Esse que permite, por isso, se permite a maior disponibilidade, ok? Então, é interessante assim, né, que você vai ver que realmente o Balancê, tá?
ele permite, ele tem uma coisa muito importante, gente, chamada biocompatibilidade, ou seja, são minerais compatíveis com o sistema humano, tá? Com o organismo humano. Você nem encontra isso em farmácia. Em farmácia você encontra esses minerais, polivitamínicos minerais, mas são todos a maior parte sintéticos, moleculares, não são quelados pela natureza, como é esse caso, o caso do nosso, então, do nosso Balance. E mais importante é o seguinte, hoje já se sabe, os cientistas sabem muito bem que é muito mais importante hoje você ter um produto que tenha uma quantidade proporcional e de muitos nutrientes juntos, do que um que tenha uma quantidade muito grande de uma coisa só. Por exemplo, magnésio só, ou muito zinco, ou muito potássio, ou muito cálcio. Tá? Isso não é bom para o organismo. O organismo precisa, então, ter o equilíbrio. Então, a quantidade, porque tudo que existe no nosso corpo, ele existe em proporções. Por exemplo, hoje nós precisamos ingerir 1,5 grama de minerais por dia. Tá? Mas hoje tem estudos muito sérios mostrando que nós ingerimos só 1/3 disso. E nos Estados Unidos, onde o solo é muito mais pobre em magnésio, o nosso também é pobre em magnésio, porque as Américas são terras muito antigas. Mas nos Estados Unidos, tem estudos mostrando que 30% da população tem carência de magnésio ou de algum tipo de mineral. Tá? Isso dá a pobreza dos solos, tá? O uso intensivo de adubos químicos, a deficiência mineral dos alimentos industrializados, como eu falei agora há pouco. Na medida em que um produto vai para uma lata, ou ele passa por um cozimento, recebe aditivos, perde-se realmente grande parte do nutriente. Então, há uma deficiência mineral, ok? E aí, os alimentos não vêm completos hoje. Você já tem, já tem a pobreza natural do solo. Então, um milho que é produzido num solo fraco, ele já tem menos minerais, tá? Não estou falando de proteínas e vitaminas. Tá? Às vezes sim, mas principalmente em minerais, que é a nossa questão. O foco do Balance são minerais, são biominerais marinhos. Veja, mineral é o terceiro mais importante nutriente conhecido. Então, veja, primeiro você tem o ar, depois você tem a água, e depois é o mineral. Ah, mas vem cair a proteína, e o carboidrato, e o lipídio, e os ácidos graxos insaturados, ômega 3. Não, não é isso não. O mineral é a base, ele é a cama de todos os outros chamados nutrientes, como proteínas, aminoácidos, lipídios, tá? E etc. Então, esses minerais, sem eles, não tem assimilação de proteínas. Por exemplo, o magnésio. O magnésio ele é um mineral tão importante, deveria ter no nosso sal, não tem. Quando o sal é refinado, ele pede para todo o magnésio, ok? Devíamos usar o sal marinho, que é muito mais saudável, não é? No entanto, assim, por não ter magnésio no sal, nós somos geralmente carentes de magnésio. O magnésio está por trás de mais de 200 funções metabólicas e bioquímicas. Isso é muito sério. Ele, na verdade, está envolvido com a capacidade imunológica. Caiu a capacidade imunológica, minha gente, então tudo acontece. Aí você vai ser obrigado, aí vai ter gripe, resfriado, vai ter infecção, etc. E aí o que acontece? Tem que usar antibiótico, tem que usar analgésico, tem que usar anti-inflamatório, quando o problema todo é a base mineral que não está boa. Por isso que o Balance ele é fundamental nos dias de hoje. Por isso que ele é importante. Porque aí, você tem aí, gente, um argumento fortíssimo em relação a isso. Então, os solos são pobres, o alimento já vem pobre. São usados adubos químicos que enfraquecem mais ainda o solo, tá? Vai exaurindo o solo. Os alimentos, também pela industrialização, pelo manuseio, tá? E pelo processo industrial, eles são mais deficientes, tá? E nós usamos também alimentos que são antinutrientes, alimentos que retiram ainda mais mineral do nosso corpo, tá? Como refrigerantes, açúcar branco, tá? Excessos de alimentos altamente processados, tá? Chamado alimento industrializado, fast food, tá? Lanches, sorvetes e sanduíches, etc. E tal. Isso acidifica o sangue. No que acidificou o sangue? Acidifica não. O sangue ele começa a baixar o seu pH em direção ao ácido, ok? E aí o corpo joga, então, substâncias como cálcio, magnésio, que vem dos ossos, na corrente sanguínea para manter o pH, que tem que ser em torno de 7,4, ok? E o que acontece, então? Nós vamos perdendo minerais, tá? Então, veja que é um fato seríssimo que nós aqui estamos chamando a atenção, é a anemia mineral. Aí você fala assim, mas eu não tenho,
Como é que eu posso saber se eu tenho anemia mineral, né? Como é que eu posso saber se eu tenho anemia mineral? Então, veja, quais são os sintomas hoje mais comuns e que geralmente levam as pessoas a fazer suas reclamações e ao médico com as reclamações? O cansaço. Cansaço é um grande sinal da anemia mineral, ok? Cansaço. O cansaço, ele vem realmente da falta de 4, 5, 10, 20 minerais na sua cadeia. Existe uma chamada roda dos minerais, né? Que é o entrelaçamento dos minerais. E o Balanci, justamente, fomos buscar justamente no mais avançado estudo possível, ok? Então, quando você tem uma situação como essa, aparece dor nas costas, aparece insônia, aparece memória ruim, tá? Má digestão. Aí você fala, mas não é doença, mas são situações que são sinais, tá? De carência mineral. Que uma pessoa que tem a quantidade suficiente de nutrientes, principalmente de minerais, ela não tem essas coisas. Tem sempre disposição, está sempre com uma memória excelente, ela está sempre disposta, ok? A digestão adequada, o apetite bom, dorme bem, tem boa memória, tudo funciona direitinho, mas não é o que acontece hoje. É muito comum a gente ver aqui, assim, hoje em dia, que as pessoas elas se queixam então, de desmotivação, tá? Se queixam de sono intranquilo ou de insônia, intestinos irregulares, tá? Então, tudo isso, e a memória, que realmente um dado, é um elemento importantíssimo na vida da gente, também é afetada aí, então, pela carência mineral. Então, faltou zinco, selênio, magnésio, principalmente zinco e selênio. O zinco, quando ele falta, por causa de todos esses fatores, os alimentos pobres em zinco, o estresse rouba zinco, etc. Então, no homem, tem o efeito devastador de aumentar a próstata, fazer a hipertrofia da próstata, reduzir a capacidade da libido, né? Disfunção erétil, zinco, hein? Zinco. Né? Nosso alimento é muito pobre em zinco. Né? Então, os alimentos industrializados, a carne não tem zinco suficiente. Né? Hoje, os agrotóxicos nos alimentos também prejudicam a concentração de zinco. E na mulher é muito comum a falta de selênio. E o selênio é precursor de estrogênio, por isso que é muito comum na carência de selênio a mulher entrar cedo na menopausa, que é exatamente o que acontece hoje. Já tem realmente a TPM, a tensão pré-menstrual, que é resultante aí também, principalmente da carência de selênio para a mulher. E aí, né, vem justamente dessa situação que nós enfrentamos, uma situação realmente muito séria, ok? Então, também o refrigerante, açúcar, o sal refinado, tudo isso contribui com selênio, magnésio, etc. O próprio estresse do dia a dia, o estresse ele queima selênio, magnésio, zinco, cromo, cloro, cobre, ouro, prata, manganês, etc. Então, os minerais são depletados. Esperando não, isso acontece muito. E aí, envelhecimento precoce, gente. Envelhecimento precoce. Desmotivação, que é o principal, e envelhecimento precoce, que é tão comum hoje, não é? Pessoas elas têm uma idade cronológica, geralmente bem inferior à biológica, ou seja, pessoas são mais velhas biologicamente. Tá? Hoje o indivíduo vive mais tempo, sem dúvida, se diz com muito, as pessoas até com galhardia se falam, mas hoje nós vivemos mais, etc. Vivemos mais sim, arrastando doenças degenerativas, não é? E tendo que cada vez mais usar medicamentos. Então, o uso de supernutrientes capazes aí de produzir essa reposição, tá? Vai permitir uma saúde. Então, veja bem. Então eu posso dizer, então, que o Balanci, você falou, então, que a carência mineral está por trás, então, do desequilíbrio do organismo que leva a maior parte das doenças modernas. Então, você tem hoje o câncer, mieloma múltiplo, esclerose múltipla, artrite, artroses, etc., né? E essas doenças todas aí, diabetes, etc., doenças metabólicas. Então, o Balanci, ele vai, então, curar tudo isso? Não, isso não se fala, porque não existe esse link. Né? O Balanci, assim como o outro produto, o Azul Marinho, são produtos, tá? Que não tem nenhum vínculo com doença. Você tem que tomar muito cuidado quando se fala isso, vocês vão ser assim, bastante orientados nesse aspecto. Na verdade, nossos produtos são relacionados com saúde e não com doença alguma. E a gente sabendo que as doenças degenerativas e as doenças carenciais, elas vêm justamente de deficiência mineral, porque
Os alimentos não cobrem, tá? E também tem os vícios, hein, gente? Pessoa que bebe muito, que fuma, que usa muito medicamento, também tem perda mineral. Então, tudo quase hoje contribui aí para perda mineral, para uma condição de anemia mineral. Por isso, o Balance é realmente o produto, então, máximo aí, agora, para a gente poder, então, cobrir esse problema, não é? E aí nós temos o azul marinho, já citei agora, tá? O que é o azul marine? Qual é a diferença em relação ao Balance? Azul marine é um suplemento energético, vitalizante. Ah, mas o Balance, ele não é energético? No conceito fundamental, não. O Balance é um tônico, acaba sendo um tônico, tá? E um equilibrante metabólico. O azul marine é um energético e vitalizante, tá? Então, o azul marine ele vem em sachês. A caixa vem 30 sachês, muito bonitinhos, muito decorativos, quer dizer, com toda... Eu não estou mostrando, gente, nenhum produto ainda aqui, tá? Não estou mostrando nem o Balance, tá? Que é um frasco com 90 cápsulas, e nem o azul marine. Isso é de propósito, viu? Porque vai ser uma surpresa o aspecto deles, vai ser muito bonito, vai ser realmente de um charme muito grande, ok? O azul marine, tá? E junto com o Balance, ok? Seguindo exatamente o padrão da Forever Green e FG Express Mundial, ok? Então, o azul marine é uma composição muito gostosa de pó de frutas antioxidantes. Então, você vai ter amora, você vai ter então, uva, você vai ter açaí, você vai ter cupuaçu, quantidade muito grande de componentes aí, tá? Associado, quer dizer, esses produtos são antioxidantes, ou seja, combate os radicais livres, associado com polivitamínico mineral. Aí você tem vitaminas, porque o Balance não tem vitaminas, tá? O Balance, ele é basicamente mineral e micromineral. Já o azul marine, ele tem vitaminas, tá? Ele tem minerais também, mas também de alta absorção para reposição diária. O azul marine, ele tem na sua composição ou também elementos derivados da ostra do mar, daí o marine, da ostra, principalmente da região da madrepérola interna, aquela cor muito bonita. Nós vamos depois ter os slides. Eu mostrei, então, na semana passada, algumas imagens, só que agora nós vamos ter tudo isso profissionalmente estruturado. Aquilo foi, na verdade, na semana passada, eu apresentei algumas imagens, tá, de ostra, etc e tal, mas aquilo coisa ainda rudimentar, ainda elementar, mais para ilustrar, para figurar. Nós vamos ter, então, o oficial da empresa, tá, que está sendo estruturado, sendo montado aí pelo Flávio, pela equipe, Renato, o pessoal todo, né? Fazendo, então, nós vamos ter, assim, com bastante imagens bonitas. Já na semana que vem vamos ter imagens inseridas aqui. Hoje eu resolvi mais conversar com o pessoal um pouquinho, ok? E aí, nós temos, assim, que tudo isso está sendo montado para vocês. Sempre, mais uma vez, pedimos desculpas aí, não é? Pelo momento, mas foi assim, realmente é um momento de ajuste, de grande trabalho, tá? Tudo isso vai ser muito bem mostrado para vocês, o azul marinho, a composição, ok? E ele tem também, o azul marinho, aí ele tem também, então, componente derivado da erva mate, tá? Do guaraná. Ele é um estimulante, tá? Mas nós chamamos de energético. Depois vai ter um treinamento especial para cada produto desse, ok, gente? Então aí está, o azul marine, tá? Que são vitaminas orgânicas, como complementação mineral, ok? Então, são elementos capazes. O que é o radical livre? O radical livre é uma estrutura que ataca a membrana celular, faz envelhecimento precoce, favorece a redução da capacidade de defesa do organismo, tá? E aí favorece todas essas doencinhas, esses probleminhas aí que nós vivemos no dia a dia, de queda de imunidade. Então, isso é por causa do radical livre. Ora, o azul marine, tá? Ele tem um efeito, justamente, então, de reduzir radical livre, ok? Reduzir radical livre, um varredor de radical livre. Ao mesmo tempo que é um estimulante, é um energético fantástico. Então, o sachê você abre, coloca, então, no seu suco, no leite, ou então na água, etc. Sua dose diária, então, aí, de vitaminas orgânicas. Ah, mas eu posso usar junto com o Balance? Não só pode, como você deve. Por quê? Porque um completa o outro. O Balance não tem vitaminas e não tem outros nutrientes, não tem antioxidantes, tá? Mas ele tem minerais e microminerais. E o azul marinho tem também, tá?
tem vitaminas, mas tem minerais. Só que, enquanto o Balance ele tem mais ou menos 70% de minerais, olha que interessante isso, hein? O Azul Marine, ele tem 25 a 30%, então, dos mesmos minerais. Ou seja, os dois juntos, eles configuram 100% dos minerais que você precisa. Então, isso foi muito estudado milimetralmente, detalhe por detalhe, de alta ciência, de alta modernidade da nutrologia e da medicina ortomolecular, ok? Então, isso é assim, realmente pensado, detalhe por detalhe. Então, um completa o outro. Então, você usando o Balance, você usa uma cápsula 3 vezes ao dia, como vai ser orientado, tá? E o Azul Marine é um sachê por dia. Que tal isso? Não é muito, não perturba ninguém. Você toma, então, sua cápsula de Balance no café da manhã, outra no almoço, outra no jantar. Se você suprimir uma refeição, pode tomar, não tem problema, não faz mal algum, não dá sensação nenhuma. Mal, aliás, de jeito nenhum, só faz muito bem, tá? Lembrando que nós não estamos tratando nenhum problema de saúde, nós estamos evitando problemas de saúde e, na verdade, restaurando a capacidade do organismo, ok? Então, o Azul Marine, tá? Ele tem essa complementação, ele tem mais ou menos 25% de, pelo menos, minerais, só 10, né? Que o Balance tem, ok? Que vai ser detalhado para vocês e mostrado. Então, muito interessante, assim, a complementação, a complementaridade entre o Balance e o Azul Marine, ok? E você vê, é muito interessante entender o seguinte, os dois têm produtos do mar, né? Os dois. Um é água coral, são águas coralinas, e o outro derivados, então, altos derivados aí das ostras, né? Os nutrientes das ostras, tá? E aí, junto com outros componentes, como frutas, antioxidantes gostosas, etc. Então, com isso, a gente perfaz as necessidades orgânicas e a sensação é muito boa, né? A pessoa começa a sentir uma melhora nas suas funções, tá? Começa a ter um apetite melhor, começa a ter mais concentração mental, melhora a acuidade mental. Por quê? Porque quando você tem os nutrientes básicos necessários, você tem saúde, ok? Então, isso que é importante, esse é o fundamento. Esse fundamento nós vamos fazer questão de sempre mostrar a vocês aqui, ok? Qual é a terminologia. Fiquem tranquilos, nós vamos ter bastante, vamos ter vídeos, vamos ter material de apoio, tá? Está tudo sendo produzido, confeccionado, ou pelo menos já projetado aí para que vocês tenham esse grande apoio, ok, gente? Isso é fundamental que a gente tenha essa visão, sabendo que nós estamos realmente programando aí para vocês bastante coisas interessantes. A empresa ela é realmente extremamente preocupada realmente com o preparo do seu distribuidor para poder ter o discurso certo, apresentar, então, as palavras certas. Então, você que está realmente fazendo parte agora, é convidado dos distribuidores, está aqui conosco, você que é distribuidor, tá? Você que já faz parte da família, então, Forever Green, na verdade, aqui como FG Express Brasil, tá? Você tem que saber que você faz parte de uma elite, você faz parte de uma elite, ok? A elite da empresa que vai ser a empresa mais projetada no Brasil em marketing multinível com produtos de saúde, tá? Porque ela tem uma essência, a Forever Green, ela tem uma filosofia que o Ron Williams, como a maior parte do pessoal sabe quem é, que é o nosso fundador da empresa, hoje é, então, o grande líder da empresa, tá? Ele tem a filosofia de uma consciência planetária, de cuidar da natureza, né? De cuidar de si mesmo. Mas não é só assim, da boca para fora, não. A empresa investe em uma quantidade enorme de ações filantrópicas, de ações ambientais, ok? E aí existe, por isso chama-se Forever Green, tá? É uma empresa, e green no sentido não só de green da natureza, green inside, interno, ok? Então veja, é muito importante isso. Você tem uma ecologia exterior, você tem uma ecologia interior. As duas têm que estar em harmonia. Essa é a visão fundamental da Forever Green. Acabei de passar a filosofia da Forever Green em menos de 15 segundos, para vocês entenderem. A preocupação é com o planeta e a preocupação é com o bem-estar. Daí o lema da empresa, né, que é saúde, então oportunidade e amabilidade, ok? Saúde, amabilidade e oportunidade. Em inglês, health, kindness e opportunity, ok? E que nós estamos trazendo para o Brasil isso, essa visão maravilhosa. É preciso hoje ter uma consciência planetária. Você, quando é elite, você é elite de uma empresa
que vai te dar todo o suporte na parte científica, tá? Todo o suporte na parte então, corporativa, no sentido de você ter realmente uma administração de altíssimo nível, responsável, tá? Então, você está realmente conosco na empresa certa. E aqui a parte científica é o grande fundamento, tá? A parte científica não vai ter empresa, não vai ter empresa no Brasil que vai ter o fundamento científico dos produtos, sabe, tão grande como a nossa. Porque é muito importante isso. Geralmente uma empresa lança um produto, você tem algumas informações sobre ele e as pessoas exageram depois. Ah, isso cura tudo, isso faz tal coisa, isso é maravilhoso. Não é bem assim. Nós temos condição, a excelência dos nossos produtos, né? Nem precisa exagerar, mas assim, há um caminho, há realmente uma forma adequada de você fazer as colocações. Por isso vocês são elite, tá? Vocês vão ser cada vez mais elite, vocês estão pertencendo, tá, realmente a um grupo fantástico, tá, que tem uma responsabilidade. Você vai levar as pessoas num produto fantástico, capaz de proteger a saúde dela, não só esses, Balancia, Azomarine, mas nós vamos ter outros produtos que vão ser lançados gradativamente. Tá? Então você vai ter um conjunto de recursos. Quando sair o Power Strips, o Beauty, tá, já para o Brasil, já legalizado, já registrado, e o Sola, com outros produtos que virão, tá? Fora que nós vamos oferecer também um outro tipo de método para você também ter, então, acesso a muito mais coisas maravilhosas que você vai conhecer mais tarde, vai ser mostrado pelo nosso Rodrigo Mastrangelo, ok? Então, a empresa certa, são os produtos certos, segundo a maior modernidade possível, ok? Então, isso tudo é para nós o fundamento. Para nós é, assim, o compromisso que nós temos com vocês, de vocês serem capacitados cada vez mais a representar a empresa com muita honra, com muita galhardia, com muita determinação, tá? E principalmente, né, com orgulho de pertencer a uma empresa que tem uma preocupação mundial com a saúde das pessoas. E o amor, kindness, que é realmente a amabilidade, é a nossa base. Você leva para a pessoa uma coisa fantástica, saúde física, saúde também financeira, é claro, mas principalmente, né, você leva o amor. Tá? Então isso não é balela, isso não é filosofia barata, isso aí não é discurso vazio, não. As pessoas que me conhecem sabem disso. Né? Eu estou na empresa porque eu me identifico realmente com toda essa filosofia maravilhosa da empresa. Ok, gente? Isso é muito importante, ok? Então, eu fico à disposição agora, nós temos aí 20 minutos para responder as perguntas então, das pessoas. Está aberto aí, então, o chat para as perguntas. Eu vou tentar ver se eu consigo pegar todas as perguntas aí. Então, bem-vindo ao Opel, também, tá, do Rio Grande do Sul, a Diene, tá? A Orema está presente aqui, viu, a Diene? Também, tá? Muito bem. Muito bem, estou à disposição agora. O pessoal eu recebi bastante e-mail, o pessoal perguntando, querendo saber mais sobre os produtos. Quem tem pressão alta pode usar Azomarine? Ou dos casos, quem tem deve, porque o Azomarine só vai melhorar as condições metabólicas, bioquímicas do indivíduo, sem dúvida, ok? Isso é muito importante entender isso. Na verdade, os nossos produtos, somente o Balance e o Azomarine, são produtos que promovem saúde, eles não são voltados para nenhuma doença. Vão ser, portanto, para qualquer coisa. Não tem nenhuma contraindicação. Pode pegar o Azomarine e colocar, por exemplo, na mamadeira de um bebê? Não deve. Aí tem que ser orientação do pediatra. Mas, assim, não tem nenhum fato. Tem pediatras que realmente que fazem realmente a prescrição de minerais e vitaminas para as crianças, por que não? E não é uma substância química, não é um medicamento. Tá? Qualquer pessoa diabético deve, porque o diabético precisa alcalinizar seu sangue, o diabético precisa desintoxicar, precisa ter minerais, ele perde muito mais mineral, ok? Esse produto terá margem para revenda? Sim, isso aí já é uma pergunta, então, para ser feita, então, para o nosso Rodrigo, né, na terça-feira que vem, tá? Ou para o Flávio, na medida em que a gente vai ter aí já a apresentação também da parte do negócio também, a empresa tem que ter esse cuidado, tá? Azomarine seria o Ocean Power Awakening? Não, Marcela, não é a mesma coisa, não, ok? É parecido sobre alguns aspectos, mas não é a mesma coisa, não, tá? Academia de Musculação e Zumba me agora, assim, Daniel, isso mesmo, né? Para musculação, o Azomarine, principalmente,
ele tem assim uma grande aplicação para atletas, tá? Antes e depois do treino, porque ele faz uma reposição, ele dá energia e ele permite tanto para quando a pessoa vai treinar ou vai fazer atividade física ou depois para recuperar. Então, Azul Marine super indica muito bem, Marcelo. O Daniel, né? Muito bem colocado, realmente é uma indicação. É indicado para idoso também, é indicado para pessoas que estão amamentando, né? Principalmente o balance. Na amamentação, tá? A mulher tem assim uma perda mineral muito grande para a produção do leite. Então, muito importante fazer uso do balance. Então, gente, o mar é realmente a grande fonte da saúde da vida. Por isso que a Forever Green tem grande foco no mar. Fitoplâncton, tá? Balance, tá? Águas coralinas e o azul marine, tá? Que tem principalmente muito recurso advindo das ostras, que são criaturas assim muito ricas em nutrientes, ok? Muito bem, deixa eu ver se eu pego aqui mais um pouquinho antes. Hoje, os slides foram sem muita realmente ilustração, gente, foi proposital mesmo. Nós não estamos mostrando ainda imagens, mas na terça-feira que vem, certamente já vamos ter mais imagens para mostrar para vocês um pouco, e aí já formatado segundo o padrão da empresa, ok? Então, o Power Strip tem como indicação? O Power Strip não tem contraindicação, ok? O Power Strips, ele, na verdade, assim, assim, se a pessoa tiver pele irritada, porque ele é um adesivo. Então, no caso de a pessoa ter a colocar e a pele irritar, eu sugiro que ela lave antes com sabão, deixe secar bem e aplique o Power Strips, ok? Então, às vezes, a pele com algum fator irritante, algum fator poluente, pode... Mas não tem contraindicação, não. Produtos de saúde, assim, desse tipo, não tem contraindicação. Doutor, eu uso Power Strip na barriga, não tem problema nenhum. Pelo na barriga, porque onde tem pelo, tá? Onde tem pelo, deixa eu ver quem perguntou aqui, se é homem, Manuel Pinheiro, né? Porque mulher é muito difícil ter pelo na barriga, né? Agora do que o Manuel Pinheiro, ok? Na barriga não tem problema nenhum, tá? Para a parte de energia, é bom colocar nas costas, ok? Porque aí a barriga você tem um problema só de você usar um cinto, uma calça, roçar e aí ele cair, ok? Porque ele é um adesivo forte, mas ele pode cair se roçar muito. Muito bem. Aí a Fran, muito boas noites aqui para o pessoal. Tá. O Pedro pergunta, geralmente os energéticos têm a característica de acelerar o batimento cardíaco. Como seria a ação do Azul Marine para esse grupo de pessoas com batimento cardíaco? Veja bem, o Azul Marine, ele é basicamente um energético, mas ele não é um estimulante, viu, Pedro? Ele é um estimulante muito leve. Pra você ter ideia, uma pessoa cardíaca, tá? Ela pode tomar um cafezinho? Essa é uma pergunta. Pode. Tanto é que cardíaco toma café da manhã. Pois é, uma xícara de um café expresso tem mais cafeína e mais estimulante do que 3 ou 4 sachêzinhos de azul marinho. Ele é energético porque a composição dele é inteligente. Você tem o guaraná, você tem frutas antioxidantes, você tem vitaminas, você tem minerais, tá? E mais uma série de outros recursos. Então, é o conjunto que faz a parte energética. Você percebeu? Não é um estimulante terrível, não tem. Então, pode usar sim, ok? É claro que na dúvida, consultar então o médico, etc. Mas assim, não tem a mínima condição realmente de ter mais ação estimulante do que metade, um terço talvez de uma xícara de café pela quantidade de cafeína. Na verdade, não tem cafeína, tem guaranina, que é uma substância do guaraná, que não tem geralmente o efeito de acelerar o batimento cardíaco na quantidade que tem de menos de 1 grama, assim, que são 300 miligramas no produto, ok? Adiene, um abraço, Adiene, muito obrigado. Mais perguntas, pessoal? Vamos ver aqui. A Fran, o nosso não tem taurina, que é um componente que faz isso. Exatamente, a Fran, bem lembrado, não tem taurina, não. Então, azul marine não tem taurina, como não tem, então, adoçante, não tem sucralose, tá? Ele é adoçado, então, com estévia, que é uma planta, tá? Então, não tem nem adoçante, substância, seja, nenhum dos nossos produtos tem qualquer substância capaz de fazer mal ao organismo. Muito importante isso, ok? Então, a taurina, realmente, há uma controvérsia em relação à taurina. Há pessoas que não podem usar a taurina. Então. A Dini usou nas costas do meu pai. Ele amou porque sentiu bem, sem dúvida. Perfeito. O Power Strips é fantástico, realmente, na dor. Muito bem.
Há uma população em geral com uma carência de minerais. Sim, foi exatamente isso, óbvio, que nós estamos desde o começo aqui. Realmente, a população, principalmente nos Estados Unidos, tem estudo mostrando que 33% da população tem algum tipo de carência, principalmente de magnésio. No Brasil, nós não temos estatística, não tem estudos aqui. Então, nós vamos inferir que sim, que aqui também. Dor de cabeça, dificuldade de conciliar o sono, dor nas costas, indisposição, falta de memória, alterações do ciclo menstrual, tá? Falta de apetite, alterações digestivas, tá? Que mais? Tudo isso é a carência mineral que faz. Quando você tem um ajuste disso, você melhora. Aí você associa com uma boa alimentação, com atividade física, tá? Então é um conjunto de coisas. Você vai usar o Balance e o Azul Marine, tá? E você vai então também aproveitar e fazer a sua vida então melhor, ok? Muito bem. Cada vez mais eu admiro por ser quem é preocupado. Ah, sim, não. Ah, bom, é isso mesmo, Beatriz. Na verdade, sim, eu acho não, com certeza, deve ser dever de todos nós passarmos por esse plano, não é? Assim que é tão curta a passagem nossa por aqui, que a gente tem que se dedicar mesmo ao bem-estar comum. Já não é para pensar em si mesmo. Não dá nem tempo de você poder ser egoísta. Você tem que pensar assim, coletivamente. Se eu me dedicar ao próximo, se eu cuidar da saúde do próximo, eu sei que eu posso ajudar, por que não? E agora você tocou na filosofia da Forever Green, da FG Express. Viu, Beatriz? Agora você pegou certinho, tá? Exatamente o meu sentido. Por que eu estou na empresa, tá? De fato, eu nem precisava estar assim ligado a uma empresa, porque eu já tenho uma condição de profissional, onde eu tenho meus livros, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha clínica, etc. Mas eu tenho prazer enorme de estar na Forever Green, depois que eu vi, então, a filosofia do Ron, essa staff maravilhosa do pessoal lá de Utah, e agora com a super staff, que é o grupo daqui, né, que são pessoas maravilhosas, né? Conhecer o Rodrigo Mastrange, Flávio, Renato, o pessoal todo, está sendo assim fantástico, porque são justamente o que nós chamamos de the right staff, né? Quer dizer, o pessoal certo. Então, e esse pessoal vai ser dedicado a vocês assim o tempo inteiro. Então, é muito bom se dedicar a alguma coisa que dá realmente esse resultado. Isso é muito bom. O sentimento de estar servindo que é muito bom, ok? Moro no Mato Grosso do Sul. Muito bem, Beto. Quantas cápsulas deve tomar do Balancê por dia? 3 cápsulas. 3 cápsulas. Café da manhã, almoço, jantar. Ah, mas eu saí, esqueci, cheguei bem à noite, esqueci de tomar. Posso tomar as 3 no jantar? Deve. Tá? Ah, esqueci de tomar ontem. Ah, e hoje eu posso tomar 6? Não precisa. Você pode tomar, então, seus 3. Tá? Ah, mas hoje eu vou viajar e não sei se eu vou ter tempo de almoçar, não sei. Então, posso tomar as 3 no café da manhã? Pode. Você precisa ter pelo menos 1,5 grama, então, de minerais e microminerais por dia. Aí você está completando aí, não importa, mas é claro que é bom dividir, como a pessoa quiser. Pedro de Lima, quando o power-strip não cola em uma pessoa, o que se deve fazer? Quando o power-strip não cola, existe o seguinte, existe uma situação em que muitas vezes pelo, se não tiver pelo, tá? Pode ser pela gordura da pele ou pela acidez do sangue. Tem pessoas que realmente não colam muito bem, não. Agora, não pode estar suado. Então, passa assim, eu sugiro passar um pouco de álcool, ok? Álcool, tá? Na pele. Aí você tira parte da gordura e aí você aplica o Power Strips. Aí, geralmente, ele cola bem, tá? Agora, se ele cair, pode colocar outro, né? Não tem problema, não. Ele não tem problema de superdosagem, nada disso, ok? Muito bem. Quanto tempo em média o paciente tem que ficar colado até passar a dor? Ô, Lúcio, é uma pergunta muito relativa, né, Lúcio? Porque depende da dor, não é? Depende do local, depende do tipo de dor, depende da causa da dor, ok? Se você tem, por exemplo, uma dor na panturrilha, tá? Batata da perna, depois de você correr, você estava parado já há mais ou menos 15 dias, aí forçou um pouco no treino, aí está com dor na panturrilha, pode colocar o pós-treino? Pode. Quanto tempo vai demorar? Vai depender do seu organismo, da sua idade, etc. Mas geralmente você tem assim um alívio que começa a ficar tendendo a ser imediato, tá? Por exemplo, para dor muscular. Para uma dor articular, uma dor então de joelho, uma dor do pé, etc., né? Ele geralmente tem um efeito quase imediato. Geralmente desde 5, 10, 20 minutos, no máximo meia hora, está sentindo um resultado para a dor, ok? E aí, é claro que depende de dor. Se a dor for por uma contusão séria, a pessoa fraturou, por exemplo,
aqui uma tíbia, tá? E está doendo muito, ele coloca o Power Trips, é claro que não vai ser suficiente para tirar a dor de uma fratura, ou de uma grande entorse, uma grande contusão. Mas você vai ver que muitos atletas estão usando também de Power Trips. Então, quando nós tivemos o Power Trips aqui, e para quem já usa, tá? Quem tem e já usa, Power Trips geralmente clubes, tá? E associações de atletas, tá? Academia de ginástica, são excelentes nichos para você chegar com Power Trips, ok? Assim como para o Solid Trips, tá? Você tem também esse nicho, e o Beauty, principalmente para salão de beleza e clínica de estética, ok? Só que o Balance e o Azul Marine vão juntos, ok? Onde você vai oferecer também os minerais para fazer a composição, ok? Muito bem. Dor na face abdominal. Então você pode colocar na faixa abdominal, você pode cortar o Power Strips no meio, corta o Power Strips no meio, e você aplica então um no outro, lá das fitas pela metade, e faz uma cintazinha onde dói, ok? Pode fazer isso também. Você pode usar. Tem gente que usa o Power Strips até como nos pontos de acupuntura. A pessoa corta, faz círculozinhos e aplica nos pontos de acupuntura. Também funciona como um tônico, ok? No caso de dor de cabeça, aí a pessoa cola o Power Strip. Na dor de cabeça, tá? Então, se coloca assim na testa, pode colocar na testa e aqui na base do pescoço, tá? Que já ajuda. Então, isso aí é assim, é o mais indicado. Você não pode colocar realmente na cabeça. Se você que a pessoa não tenha cabelo nenhum, né? Ela pode colocar um ou dois Power Strips aqui um de cada lado, se não tiver cabelo nenhum. Se tiver cabelo, não adianta. Também ninguém vai raspar a cabeça para poder colocar o Power Strips, né? Aí não adianta, ok? Muito bem, deixa eu ver se eu volto só um pouquinho, tem várias perguntas aqui, ok? No caso de dor de cabeça, já expliquei. O Stefan fala que com fratura no dedo do meio do pé, eu não uso nenhum analgésico, apenas o pós-TB. Essa foi a experiência recente do Stefan. Aliás, o Stefan, ele é assim, é um dos maiores aficionados do Power Strips, né? Ele, quando em Las Vegas, assim eu me lembro, a minha esposa estava com dor de garganta e estava tossindo, e o Stefan veio fazer uma visita no nosso quadro. Lembra disso, né, Stefan? Claro, né? O Stefan veio nos fazer uma visita e ele pegou, assim, automaticamente pegou um Power Strips em cima da minha mesa e aplicou, então, na garganta dela, por conta para ver automático no Stefan fazer isso, né? E ela melhorou, ela chegou ali, ela não está conseguindo falar direito, não conseguia crescer. Aí melhorou, ficou tudo ótimo, maravilhoso, né? E aí demorou assim, coisa de 3, 4 horas, estava bom, né? Foi fantástico, né? Então, aí o Stefan, como está fratura no dedo, o Power Strips está sendo colocado o mais próximo possível da fratura. Pode colocar próximo no pé também. Para uma sinusite de rinite ajuda sim. Aí você pode colocar, corta a tesourinha, aplica no nariz e aplica aqui nessa parte da testa. E pode aplicar aqui também, porque nós temos vários clamam, né, chamados seios da face, que aí você pode aplicar então o Power Strips, ok? Muito bem. É isso mesmo. É exatamente mais perguntas, vamos ver. Beleza, Stefan. Em relação ao banho, quem toma banho com Power Strips, mesmo e tira depois e recoloca? Uma boa pergunta do Pedro, tá? A gente, como usa muito Power Strips, a gente acaba esquecendo de explicar. Você, quando aplica o Power Strip, a pele tem que estar seca. Mas você pode tomar banho, até de banheira. Geralmente no chuveiro, então, banho no chuveiro, né? Deixa a água correr no Power Strips, ok? Depois só seca batendo a toalha. Pronto, ele não sai não, ele fica tranquilo, ok? Isso é muito interessante, tá? Então, não se deve... se você tiver bastante Power Strips, tá? Você pode fazer isso. Vai tomar banho, tira, depois secou, coloca outro. Aí é por sua conta. Mas não precisa também de fazer isso, não. Power Strips, inclusive, você já viu uma coisa, quem já teve essa experiência, está usando o Power Strips, tomou banho, parece que dá uma esquentada, não é? Não dá uma esquentada? Pois é. Então, até a água parece que faz uma reativação assim, do infravermelho de onda longa. Na verdade, o calor da água, o infravermelho de onda longa que está impregnado no tecido Power Strips, tá? Gerado pelo germânio, germânio ativo, tá? Ele é assim aumentado, né? Quando você tem calor também, né? O calor do corpo também ativa. Okay? Muito bem. Alguma pergunta mais, por favor? Estamos à disposição. Aproveitem, né? O pessoal mandou e-mails dizendo que tinha muitas dúvidas sobre o Balance Azul Marine. Estamos aproveitando e respondendo também sobre Power Strips, ok? E aí eu estou à disposição de vocês aí para mais. Temos ainda uns 4 minutinhos aí de tempo para a gente poder responder. Okay? Então aqui está, né? Nós temos 2 produtos, né? O Azul Marine, o nosso Balance. Vamos ter depois ilustrações oficiais da empresa, ok?
Por enquanto, hoje está sendo ainda só um bate-papo com vocês, com algumas informações sobre os dois produtos, uma revisão rápida aqui que nós fizemos também, então, do Biute, né, que foi feito hoje também, do Power Strips, tá, e do nosso Solar Strips, com os slides aí que estão sendo produzidos aí pela nossa equipe, ok? Para quem tem varizes, resolve. Bom, eu não sei se a Suzy está perguntando ou está afirmando. Suzy, você está afirmando que você já usou para varizes e está perguntando se resolve, porque varizes é uma coisa que não se resolve, né? Varizes é você tem que fazer ou a cirurgia ou melhorar, ou ter atividade física, se a varize ela é muito dilatada, né? Então ela já faz inflamações, tem tendência inclusive a fazer úlcera varicosa e tudo mais. Aí, nesse caso, o Power Strip, gente, não deve ser colocado em ferida aberta, ok? É só para campo fechado. Então, uma inflamação dentro da articulação, um músculo magoado. No caso, por exemplo, do Stefan, que está com uma fratura no dedinho, etc. Então, você põe por fora. Agora, se tiver uma úlcera varicosa, uma abertura, etc., não é interessante. Agora, eu já tive uma experiência, foi uma coisa que eu fiz. Eu estava, então, no jardim, né, cortando umas plantas e eu tive um pequeno corte no pé, assim, perto da horta, não é? E aí, o que eu fiz, né? Eu lavei direitinho, sequei e pensei, acho que eu vou colocar um Power Strips aqui. Aí coloquei um Power Strips. É engraçado que ele fez uma cicatrização rápida até, mas não é recomendável isso não, viu? Isso aí foi uma coisa que eu fiz por minha conta. Mas assim, como a gente faz muita pesquisa, é muito interessante, porque ele acaba dando uma certa ardência, sabe? Mas tem uma ação antisséptica também, anti-inflamatória. Ele é basicamente um analgésico anti-inflamatório, ok? Já, bom, a Suzy está perguntando, não, Suzy, então, para varize é bom colocar onde tem varize. A dor da varize, está inflamado por dentro, etc. Ele vai ajudar sim. Resolver, não, mas ele vai ajudar um bocado e vai deixar talvez quieto ali o problema durante um tempo considerável, ok? Já o Valderi do Paraná está pedindo para artrite, artrose, doença dos ossos, bico de papagaio, coluna, ajuda exatamente para isso, para essas dores ele não vai curar isso, mas ele vai aliviar bem a dor. Para dor lombar é o que há, exatamente, assim, tem muitos casos, pessoas de vício postural, depois de quedas de bicicleta, moto, etc. Tal, a pessoa tem dores, tá? Dores reumáticas, etc. Excelente, é muito indicado mesmo. Tá? O Andretta, se é usado pessoa que tem psoríase, ele não deve, velho. A psoríase, assim, é mandatório, ou seja, é uma questão médica, né? É mandatório que na psoríase, que é uma doença, então, de pele ou na pele, que produz, então, descamação, prurido, produz queimação, etc., que é uma coisa de eliminação, não se deve colocar absolutamente nada em cima da psoríase. Nada, ok? Ao contrário, você tem que procurar, então, até refrescar a área e tal. E aí, nada que abafe, ok? E o Power Strips acaba abafando também. Mesmo que o tecido Power Strip respire, mas ele vai abafar, não é indicado não, ok? Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui para justamente dar um suporte médico científico para vocês, ok? Principalmente o científico, né? E ligado à saúde, ok? Muito bem, ok? Gente, mais alguma questão? Nós estamos encerrando, então, a nossa quinta-feira de saúde aqui da FG Express Brasil, ok? E lembrando que na terça-feira agora, o próximo encontro, terça-feira, então, com o nosso querido Rodrigo Mastrangelo, tá? Que vai estar assim, fazendo todas as novidades, e tem bastante novidade, ok? Ok, ó, um abraço para o Chuang também, a todos, Luiz Carlos Nader. Boa noite a todos. Obrigado, então, pelos 71 pessoas presentes, ok? Muito bem. E também já passou a Beatriz Fogo Selvagem, cai da mesma coisa aí da Suri, ok, gente? Boa noite, então. Ok, FG, ok, muito bem. O Orlando presente. Vera. Então, Vera, desenvolver aí, então, o teu trabalho grande aí nessa linda ilha Florianópolis, né? E no continente também, né, Vera? Então, ficar todo mundo ligado aí. Semana que vem, a minha apresentação vai ter bem mais ilustração, com bastante informações extra, ok? Então, a Diene, nosso querido Eric, todos os presentes aí, então, a Diene também, pessoalmente, né?
nossa querida Adiene, Aurema, Sidney, Valdomiro, Cláudio, tá? Então, pessoas muito queridas aí, o Wagner, tá? Está falando de um sucesso total, sem dúvida. Eliud também, ótimo. Muito obrigado pela presença, minha gente. E fiquem juntos, vocês são elite do marketing multinível de saúde, amor e oportunidade aqui do Brasil. Vamos crescer muito, esses produtos são maravilhosos, teremos muitos outros, vocês vão ficar muito satisfeitos então, com o grande impacto que nossos produtos têm na nossa saúde, ok? Muito obrigado, gente. Daniel, um abraço a todos, então. Ok, gente. Até a próxima vez. Estou sempre com vocês. Quando tiverem dúvidas, vocês podem usar, então, o nosso Facebook, é só colocar FGX Press Brasil. FGX Press Brasil, como está escrito aqui em cima, FGX Brasil, só que nós pronunciamos FG Express Brasil, tá? Mas você escreve FGX Press Brasil no Facebook. Então, lá nós vamos interagir. Envie sua dúvida para lá, tá? Que a nossa divisão de saúde e científica vai estar respondendo, ok? Gente, muito obrigado. Boa noite a todos, hein? Power People, tchau!